Boa noite, meus queridos irmãos, amigos. Que a paz de Jesus possa estar em nossos corações, nos ajudando, nos amparando, nos assistindo. E é uma alegria muito grande nós estarmos aqui uma vez mais no Evangelho no Lar Online, onde nós esperamos cada vez mais contarmos com a ajuda, com o amparo desses amigos espirituais, dos benfeitores espirituais, que nos ajudarão e conduzirão o Evangelho no lar de uma melhor forma possível, onde possam as nossas palavras serem melhores absorvidas e para que nós possamos exprimir verdadeiramente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é a nossa obrigação sermos esses multiplicadores do Evangelho de nosso Senhor, para que possam chegar aos ouvidos daqueles que ainda se encontram mudos, calados, quietos, surdos, não despertaram ainda para essa grande realidade que é a vida espiritual. Como nós sempre fazemos, nós trazemos uma página do livro Fonte Viva. A lição que caiu hoje para a gente é a lição 23, ante o sublime. Não faças tu comum o que Deus purificou. Isso se encontra nas cartas aos Atos, capítulo 10, versículo 15, elaborada por nosso querido irmão Paulo. E ele diz assim para a gente, olha, aí Emmanuel pega esse trecho, né? Não faças tu comum que Deus purificou. E se encontra na carta aos Atos 10, 15. Aí Emmanuel traz a explicação. Existem expressões no Evangelho que é a maneira de flores a se salientarem no ramo divino devem ser retiradas do conjunto para que nós nos deslumbramos ante o seu brilho e perfumes peculiares. A voz celeste que se dirige a Simão Pedro nos Atos abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. O homem comum está rodeado de glórias na terra. Entretanto, considera-se num canto de vulgaridades, incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Cego diante do espetáculo soberbo da vida que se emoldura o desenvolvimento, tripudia sobre as preciosidades do mundo, sem meditar no paciente esforço dos séculos que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que o rodeiam. Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? Quantos óbices foram vencidos para que a flor se materializasse? Quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais? Quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação complexa da massa da máquina orgânica em que o espírito encarnado se manifesta? A razão é luz gradativa diante do sublime. Não te esqueça, meu irmão, de que o Senhor te situou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso, onde a semente minúscula retribui na média do infinito por um, e onde águas e flores, solo e atmosfera te convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos. Cada dia, louva o Senhor que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Pensa, estuda, trabalha e serve. Não supunhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. Nós temos o costume de fazer isso, né? Nós temos o costume de fazer muitas coisas ao nosso redor sem nos darmos conta do que Deus criou. E muitas das vezes nós pegamos com as nossas mãos a natureza que Deus nos ofertou, essa maravilha que Deus nos ofertou, e através de nossas atitudes, nossos atos, acabamos destruindo
essa que seria para todos nós a visão para que os nossos olhos pudessem estar sempre conectados. A luz, a razão é luz gradativa diante do sublime. Passo a passo que nós vamos galgando os degraus da nossa evolução espiritual e evolução moral, o mundo vai se abrindo diante dos nossos olhos. O que hoje nós enxergamos numa flor, daqui a alguns anos, crescendo-nos, evoluindo-nos no campo espiritual, no campo moral, essa mesma flor será de uma beleza muito maior diante dos nossos olhos. É como nós pegássemos hoje um livro, lêssemos, e daqui a alguns anos voltássemos a ler esse livro. Eu já estudei inúmeras vezes, já li inúmeras vezes o livro dos Espíritos, mas hoje, com um estudo mais detalhado que nós fazemos aos sábados, eu me pego nas respostas que o Espírito de Verdade e a sua equipe nos traz, que eu fico assim de olhos, né, dizendo a mim mesmo, como que eu não via isso lá atrás? Né? É porque ainda nós temos as nossas mentes de acordo com a nossa evolução, tão pequeninas, diante da nossa pequenez, muitas das vezes nós vemos as coisas diante dos nossos olhos, também pequeninos diante do nosso crescimento moral, do nosso crescimento espiritual. Não adianta querer pegar essa nossa reencarnação e transformarmos em anjos, para que nós possamos viver no céu, como se o céu e o inferno não foram criados apenas para amedrontar o ser humano. Eu me pergunto sempre, quando eu me pego diante dessa indagação sobre o céu e o inferno, e eu pergunto a um pai ou uma mãe se ele conseguiria viver eternamente no céu sabendo que um dos seus filhos se encontra no inferno. O céu e o inferno está dentro de cada um de nós. Nós reproduzimos ao nosso redor aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós alimentamos, seja ele do bem ou seja ele do mal. E nós haveremos de colher os frutos desses nossos pensamentos que se transformam em ações no nosso caminhar. E muitas das vezes nós não damos conta disso. Acabamos nos perdendo no labirinto da nossa vida, porque hoje eu estou aqui, eu sou um espírito imortal, nós somos um espírito imortal. Eu não sou o Célio, eu estou como o Célio. Né? Eu sou um espírito que já passou aqui por diversas outras reencarnações, diversos nomes. Particularmente, eu já tive conhecimento, me chegou, eu vi, né, 4 ou 5 reencarnações que eu já tive na minha existência. Uma na França, uma naquela região dos Emirados Árabes, aquela região por ali, né, no próprio Rio de Janeiro, no Brasil. Então, nós somos espíritos eternos. Nós estamos aqui para que nós possamos crescer, evoluir, amadurecer diante daquilo que a vida nos espera. E muitos de nós ainda se acham essa grandiosidade. Eu fico tentando lembrar, eu lembro no Evangelho segundo o Espiritismo, da rainha de Havre, que quando ela chegou do outro lado, ela ficou assombrada, porque ela percebia que aquele mais pequenino dos seus servos tinha muito mais luz do que ela. Era muito mais, vamos dizer assim, muito mais intensa a sua luz do que ela tinha. Ela questionou, mas eu fui rainha, ele foi meu subalterno. Né? Eu fico tentando imaginar o descontentamento, a decepção que muitos seres humanos passarão ao retornarem da pátria. Mas, na verdade, não é a primeira vez que eles retornam. Já era para terem aprendido, já era para terem entendido que a nossa vida é a nossa vida espiritual, que nós estamos aqui de passagem. É o nosso aprendizado, é na escola da vida. Então, muitos de nós nos agarramos às coisas pequeninas, às coisas materiais, e não nos damos conta do verdadeiro sentido que a vida nos impõe a buscar, a aprender, a evoluir. E diante da nossa inferioridade, da nossa pequenez, muitas das vezes deixamos que o nosso orgulho se crie dentro de nós, se multiplique, e nós nos deixamos nos abater,
por aquilo que a vida poderia nos ensinar. Muitas das vezes nós fechamos os nossos olhos, não queremos enxergar, não queremos ver, porque diante dessa briga que nós iremos travar contra nós mesmos, iremos debater, iremos combater, iremos lutar contra o nosso próprio orgulho. E nós não queremos isso. É muito mais fácil voltarmos os nossos olhos para as coisas pequeninas, acreditarmos no céu, acreditarmos no inferno, né? Sem nos darmos conta do que aqui devemos fazer. Eu passar toda a minha vida fazendo mal, e lá na frente, próximo ao meu desencarno, eu me entregar de corpo e alma a Deus e dizer que eu estou salvo, né? E as minhas atitudes que ficaram? E o que eu fiz? É lógico que nós não temos condições de entendermos como que é feito através da justiça divina. Nós não entendemos ainda quem somos nós. Como é que vamos entender quem é o próximo, não é verdade? Mas nós sabemos que nós iremos colher os frutos das nossas ações. E é por isso que nós estamos todas as semanas aqui junto com vocês, para que nós possamos buscar essa conscientização, para que nós possamos buscar o aprendizado, para que nós possamos buscar a nossa evolução moral e o nosso crescimento espiritual, sem o qual nós seríamos andarilhos do nosso destino, nós seríamos andarilhos da eternidade, e nós ficaríamos tantos e tantos anos ainda a caminhar, a vagar, sem termos um curso direto na nossa existência. Recordo-me que em 2020, março de 2020, em plena pandemia, houve uma carta que Alex Bardonier, né, não esqueça esse nome, né, através de uma casa espírita, trouxe-nos as informações que a espiritualidade nos relatava diante da pandemia. E ele dizia nessa carta que 85% da humanidade estava estagnada na sua 4ª ou 5ª reencarnação. Ou seja, durante 4 ou 5 reencarnações, muitos de nós, se não nós mesmos, estamos paralisados, estagnados na nossa caminhada em busca da nossa evolução. É como se nós olhássemos uma escada que nós tínhamos que subir e de repente nós parássemos lá no 14º, 15º andar e ficássemos ali sem saber para onde ir, ou mesmo ali olhando as belezas do nosso redor e deixássemos o tempo passar. É isso que nós temos que entender. Nós não estamos aqui ao acaso, nós não estamos aqui no cruzeiro, nós não estamos de férias. Mas os nossos aprendizados que aqui nós estamos tendo nos custam a fazermos uma prática incessante em nossas vidas. Engana-se aquele que acredita que pode enganar a Deus, pode enganar Jesus, aos bons espíritos. Eu sempre digo que a nossa intimidade, no nosso íntimo, haverá sempre os olhos. E eu me recordo de um conto, lá na década de 80, eu ouvi, guardei comigo até hoje, onde relatava num reino antigo, muito antigo da nossa existência, havia um rei que ele tinha uma adoração por 20 dos jovens e que ele tratava com muito carinho todos eles. Mas havia um que ele dava uma atenção especial. E os outros 19, sentindo isso, foram até o rei questionar por que ele tinha uma adoração, um sentimento diferenciado em relação a todos eles, a um dos moços, vamos assim dizendo. Então ele mandou chamar todos diante dele e disse-lhe a seguinte frase: saiam daqui, cada um de vocês, procure uma pomba, cada um de vocês receberá uma pomba. Melhor, né? E assim vocês irão do mais íntimo dos seus aposentos, aonde vocês quiserem, e matem essa pomba. Só tem um detalhe: ninguém poderá saber, ninguém poderá ver. E os 19, todos eles saíram, mas os 19 saíram que era fácil aquela proposta que o rei havia feito. E cada um dentro das suas circunstâncias, escondeu debaixo da cama, dentro do armário, escondeu atrás da cortina, tomando todo cuidado para que ninguém visse, né, aquele ato de matar a pomba. E todos eles mataram. E retornaram 2, 3 horas depois para a sala onde se encontrava
o rei que pediu que eles voltassem. E todos eles voltaram, os 19. E faltava um, justamente aquele que o rei tinha um certo carinho, um sentimento especial. E ele adentra na sala com a pombinha viva. E logo todos começaram a caçoar, a rir dele, dizendo que ele não tinha coragem, que ele não era corajoso, era um covarde. E foram rindo. E o rei, muito sério, perguntou a ele: por que não cumpristes aquilo que eu determinei? E a resposta foi um grande aprendizado para mim naquela oportunidade, que me acompanha até hoje. Ele disse assim: Senhor, onde que eu me escondi, onde quer que eu adentrei, onde quer que eu me enfiei, eu nunca estive só. Havia sempre sobre mim os olhares de Deus, o olhar de Deus. Aí o rei olhou para os outros e falou assim: eu preciso explicar mais? Ele tinha o sentimento de Deus dentro dele e os outros não tinham. Os olhos de Deus estão sempre em nós, não nos perdem. Então muitos de nós se engana, achar que engana a Deus. Eu posso fazer diante da sociedade ou diante da minha família, ser uma pessoa do bem, fazer o bem. Mas diante da sociedade, fora do meu lar, eu sou uma pessoa completamente avessa, completamente contrária àquilo que eu expresso e àquilo que eu vivencio dentro do meu lar. Pensemos nisso. Vamos fazer a nossa prece? Vamos orar a Jesus, aos bons espíritos que nos cercam, a Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia. E vamos assim lhes dizer: Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus, nosso irmão maior, benfeitor que viestes aqui a nos trazer o teu evangelho de amor e os teus passos a seguir. Benfeitores espirituais que se encontram ao nosso lado diariamente em nossa existência, que nos ajudam, que nos amparam através da supervisão de Jesus. Que possamos nessa noite de hoje, Senhor, fazer com que o Evangelho possa adentrar em nossos corações, para que nós possamos, na nossa humildade, na nossa simplicidade, suplicar-lhe, Senhor, ajuda e amparo aos mais necessitados. E cada um tem em mente, Senhor, cada um de nós tem em mente aquelas pessoas que pediram orações e prece em suas existências por passar por momentos difíceis. Sabedores somos todos nós, Senhor, que não estamos aqui ao acaso. Que nós possamos dar as mãos uns aos outros e crescermos juntos, buscando a todos os momentos das nossas indagações, das nossas incertezas, para que nós possamos estarmos convictos de que o caminho que estamos a trilhar, Senhor, é o caminho que Tu nos apresentaste. Pois Tu, Senhor, nos disseste que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ti. É nisso, Senhor, que alimentamos as nossas almas encarnadas, para que nós possamos, na nossa intimidade, no nosso íntimo, Te buscar, mas não apenas na parte teórica, Senhor, mas acima de tudo, fazendo com que a prática incessante em nossas vidas, através das nossas decisões e dos nossos passos, sejam sempre voltadas para Ti, para o Teu Evangelho. Abençoe-nos, Senhor Jesus, nessa noite, para que a Tua palavra, Senhor, possa perpetuar em nossos corações. E em Teu nome, Senhor Jesus, em nome desses benfeitores espirituais, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, nós lhe pedimos as Tuas bênçãos e a Tua permissão, Senhor, para iniciarmos o Evangelho no Lar online dessa noite de hoje, dizendo que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Nós, na semana passada, nós falamos que nós vamos seguir os textos do livro da Doutrina Viva de Bacelli através de Francisco Cândido Xavier. E hoje a lição caiu a Doutrina Viva. Nós vamos pegar cada lição, cada semana vamos ler uma, dando sequência ao livro.
Doutrina viva. O Espiritismo é a doutrina viva do Evangelho. Se porventura ele se desviar de sua tarefa de libertar consciências, entorcar corações, deixará de cumprir com o que dele se espera através de seus seguidores. Olha, se a doutrina espírita, se o Espiritismo, que veio para nos dar um segmento melhor na nossa existência, não atingiu o seu objetivo, nós vamos perder, né? Kardec, além disso, Kardec nos fala que quando a ciência vier provar alguma coisa que o Espiritismo não prova, que o Espiritismo não traz, que nós fiquemos com a ciência e deixamos a doutrina espírita para fora, de lado, né? A verdade deve chegar ao cérebro pelas portas do coração. A doutrina espírita tem que entrar aqui dentro de nós. Ela não vai entrar tão somente pela parte teórica dos livros que nós iremos ler. De que adianta eu ler centenas e centenas de livros, mas não os deixar entrar aqui, no meu peito, no meu coração? De nada vai adiantar. Serão palavras, serão jogadas ao vento, e esse vento levará pelo deserto, pela planície, e será distribuída ao chão, né? Sem nenhum proveito. Ao passo que, se nós pegarmos, estudarmos, trazermos para o nosso coração, vivenciando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a cada caminhada que nós dermos, cada passo, será como sementes caírem no orvalho, para que possam se frutificar. O conhecimento exclusivamente teórico pode induzir a criatura a terríveis equívocos. De que adianta eu conhecer o Evangelho se eu não o pratico? De que adianta eu orar todos os dias, me pôr de joelho, mas quando a vida me põe uma situação de colocar em prática a teoria do Evangelho, eu fracassar? Não vai adiantar nada. Nós vamos estar sempre batendo na mesma tecla. A teoria sem a prática nada vale em nossa existência. Nós não podemos enganar a Deus, não devemos acreditar que nós vamos enganar a Deus. Não vamos. Devemos ter medo de saber antes que saibamos amar. Devemos ter medo de saber antes que saibamos amar. Porque o conhecimento, ele nos dá a maior responsabilidade no amor. Mas não no amor trivial, aquela entre duas pessoas, mas sim um amor universal. Eu tinha um costume de dizer para todos os meus amigos, eu te amo. Todos eles. A pessoa estava do meu lado, começou a se incomodar com isso. E eu, para não criar uma situação, eu parei até um certo ponto. Mas é um sentimento que nós temos que impor dentro de nós. E nós temos que falar, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Muitas das vezes a nossa pequenez nos faz enxergar esse amor de uma forma errada, errônea. Porque o amor é o amor que o Cristo nos pede. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, se eu não falar, se eu não exercitar esse amor, de nada vai valer. Concorda? Por esse motivo, não convém que o espírita, preservando o seu próprio equilíbrio, se afaste do serviço cotidiano na casa espírita, onde ele terá oportunidades de colocar à prova o que verdadeiramente tem assimilado da mensagem que nos cabe vivenciar. A casa espírita está aberta para todos nós, nos oferta a oportunidade do trabalho, né, de ajudarmos, a prática da caridade. Muitas das vezes um ouvir, a pessoa está necessitada de falar. Muitas das vezes você senta e oferta para aquela pessoa a oportunidade de falar. Ela sai dali agradecida, muitas das vezes restabelecida, tirando aquele peso do seu coração. E nós sentiremos infinitamente felizes por estarmos ajudando a quem quer que seja. Não importa quem nos bate à porta. E todas as vezes que alguém bata na nossa porta, que possamos abrir.
e receber essa pessoa com amor, com carinho, lembrando do que o Cristo nos disse: bata e a porta se abrirá. E essa porta, muitas das vezes, quem vai abrir somos nós, né? Porque nós estamos nos preparando para isso. Nós estamos estudando para isso, para que nós possamos olhar para o nosso próximo, seja ele mulher, seja ele a pessoa que possa ser de um sexo diferente que nós, muitas das vezes, só pensamos existir, né? Mas ter para aquela pessoa um respeito, um carinho, um amor. Não importa quem seja. Eu me recordo que, só para comentar uma palavra que uma vez, recentemente, uma senhora falou no nosso estudo do Livro dos Espíritos, que a filha com seus 17 anos, caminhando para a homossexualidade, até está com seus 18 anos, que foi no ano passado, indo para o lado da homossexualidade, e ela não aceitava. E ela um dia questionou a filha, e ela estava super bem com a filha. Minha filha, eu não entendo, por que você amar uma outra mulher? E ela olhou para a mãe, de uma forma, a mãe falando para a gente, ela olhou para mim de uma forma tão terna, tão carinhosa. Ela me disse assim: mamãe, eu não amo uma mulher, eu amo uma pessoa, um ser humano. E ela se sentiu envergonhada de ter ouvido aquela frase. Ela se sentiu e viu a sua incapacidade de entender o verdadeiro sentimento do amor. E hoje nós debatemos tanto isso, né, na nossa vida, na nossa existência, né? Queremos fechar os nossos lados, nossos olhos para esse lado que a vida nos impõe. Sendo que até no meio animal existe, né, a homossexualidade, mas não vamos entrar aqui nos detalhes. O excesso de intelectualismo, ou seja, o preciosismo de eu estudar e não colocar em prática, em detrimento dos valores do sentimento, ou seja, muito conhecer e o pouco amar, costuma ser uma tragédia para o espírito. E é verdade. Porque quanto mais nós vamos lendo, quanto mais nós vamos buscar, mais nós vamos entendendo que nós não sabemos de nada. E muitas das vezes queremos simplesmente omitirmos diante desse fato. Não queremos entender isso. Não queremos lutar com as nossas imperfeições, com o nosso orgulho. E deixamos que a vida se arraste e nos leve para o mau caminho, se assim podemos dizer, que é a nossa perdição. O karma de quem se complica pela inteligência é pesado demais. Alexa, desliga. Nós não temos conhecimento de como que esse karma que nós possamos pegar vai nos atrapalhar em nossas existências. Nós não temos ideia de quanto o mal que nós deixamos, o mal que nós não fazemos, é também o mal que nós deixamos de fazer o bem. Né? Todos nós temos a oportunidade de fazermos o bem. E se nós não o fizermos, o que vai valer? Alexa, desliga. O que nós vamos fazer diante da vida? Nada. Nós vamos perder. Nós vamos nos perder. Nós vamos deixar com que a vida se prolongue no nosso ostracismo, na nossa pequenez, e vai nos arrastar para os abismos que nós mesmos construímos, através do nosso orgulho e da nossa tola vaidade. O não aceitar que a nossa luta íntima é a nossa maior batalha, renovando-nos diariamente, não há nada a valer. Não adianta eu pegar, ler tudo. Eu costumava falar nas minhas palestras que eu fazia em Volta Redonda, na minha cidade natal, que eu poderia passar toda a noite falando para eles as palavras mais lindas do Evangelho. Mas eu me recordava, em 1986, quando eu comecei a fazer as palestras, minha mãe um dia falou comigo, porque minha mãe era minha cobaia, eu levava ela no início das minhas palestras, para que ela pudesse prestar atenção e me ajudar. E ela falou assim uma vez comigo: você está falando bem, meu filho, mas de que adianta você falar bem, mas se você não exemplificar, né, aquilo que você está falando? De que adianta você falar tanto nisso e as pessoas passarem a ver você bêbado, ver você batendo uma outra pessoa, discutindo outra pessoa? Não que nós fazíamos isso, mas apenas para tocar o meu coração. E eu vi
a grandes responsabilidades que nós temos, todos nós temos. A pessoa diz assim, você é espírita? Eu falo, sou. Ah, logo se vê. Pelo seu jeito de falar, pela sua serenidade, pela sua tranquilidade. É uma luta constante que nós travamos contra nós mesmos. Porque cada um de nós sabe o que está enfrentando na sua vida. O seu orgulho, a sua tola vaidade, né? Aquela situação demasiadamente nós acreditamos que nós somos muito mais daquilo que verdadeiramente nós somos. É fácil jogarmos para outrem a responsabilidade que nos cabe e nos colocarmos como coitadinhos. Mas quando nós voltarmos à pátria espiritual, nós vamos olhar para o espelho da vida e vamos dizer assim, eu enganei-me a mim mesmo. Agora caberá voltar e fazer diferente. Vamos orar a Deus, a Jesus, aos bons espíritos pelo Evangelho dessa noite de hoje. E agradeço a cada um de vocês que estão nos ouvindo e que nos ouvirão, para que nós possamos cada vez mais idealizarmos dentro de cada um de nós a necessidade da nossa evolução moral, da nossa evolução espiritual. O intelecto de nada adiantará se a asa da moral não acompanhar o nosso intelecto. Vamos agradecer? Senhor Jesus, bom e amado Mestre, é com imensa felicidade, Senhor, que aqui nos colocamos diante de Ti, dessa noite de hoje, ao término do Evangelho no Lar online, que nós possamos, Senhor, em agradecimento, aproximarmos cada vez mais de Ti, buscando em cada um de nós, Senhor, a necessidade da nossa evolução, do nosso crescimento. Ajude-nos, Senhor, pois as lutas que travaremos com nós mesmos, Senhor, serão muito grandes. As batalhas que se virão a cada dia em nossa existência, o homem velho vai querer sempre se impor em nossas existências. Mas te pedimos, Senhor, o amparo e a assistência para que o homem novo possa renascer em cada um de nós a cada dia que se passar. Sabemos o quanto ainda necessitamos, Senhor, tanto de Ti. Os nossos olhos, os nossos sentimentos, o nosso coração está muito voltado para nós mesmos, Senhor, e ainda não credenciamos em nós a necessidade de olharmos para o nosso próximo. Nesse tempo que nós estamos vivenciando, Senhor, de tanto frio aqui em nossa região, nós te suplicamos, Senhor, pelos mais necessitados, por aqueles que se encontram nas ruas, sem terem onde ir se esconder do frio, esconder dessa friagem, dessa chuva fininha que pode vir caindo em suas costas, em seus ombros, molhando-os e fazendo com que a noite, Senhor, se torne cada vez mais fria. Te pedir, Senhor, suplicar por aqueles que se encontram em seus lares, sem terem o que comer, sem terem ainda, Senhor, o que vestir. Enquanto nós, dentro de nossos lares, Senhor, muitas das vezes não damos a bênção do alimento em nossa mesa. Que possa Tua misericórdia, Senhor, se abater em todos nós. Aqueles nossos irmãos que se encontram nos cárceres, que se encontram nos hospitais, nos manicômios, que se encontram nos orfanatos, se encontram nos asilos, que possam todos, Senhor, receber de Ti coragem e forças para a contínua caminhada em suas existências, pois cada um de nós, Senhor, temos o nosso ciclo aqui a cumprir. Ajude-nos, Senhor, a realizar a nossa conquista, amparando-nos, incentivando-nos a nossa caminhada. Em Teu nome, Senhor Jesus, no nome desses bons espíritos que nos seguem, que tanto nos ajudam, mas sobretudo no nome de Deus, o nosso Pai, nós pedimos a Tua permissão e pedimos, Senhor, para que possamos dar por encerrado o nosso Evangelho no lar nessa noite de hoje, quando dissermos que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Que todos
possam receber de Jesus as bênçãos para que possamos vencer as nossas adversidades. Muita paz. E na próxima semana, se Deus quiser, se for da permissão de Deus, de Jesus, dos bons Espíritos que nos ajudam tanto, possamos estar aqui, assim será. Seja feita sempre a vontade de Deus em relação às nossas vidas. Muita paz. Que Jesus os abençoe hoje, agora e sempre.